Os primeiros passos nesta matéria já foram dados. O projeto Value from Urine, da Universidade do Minho, estudou durante 2 anos formas de valorizar a urina humana. Os resultados são promissores. Se pensarmos que cada pessoa urina cerca de 1,5 litro, para termos assim uma ideia, 1,5 litro de urina por dia, com 1,5 litro conseguimos retirar cerca de 20 mililitros de um fertilizante em pó, somente através da deposição da astrorbite naturalmente. Depois, com reatores, adicionando mais fonte de magnésio, podemos recuperar mais. De uma quantidade de urina diária de uma pessoa, nós conseguimos produzir este astrorbite em pó, apenas por deposição da astrorbite num frasco, se nós deixarmos armazenado, que fica em pó. Se nós utilizarmos uns reatores mais elaborados, uns upflow, com fluxo ascendente, conseguimos produzir grânulos. A composição destes grânulos é em tudo idêntica à composição dos grânulos do fertilizante comercial. E em termos de aparência, também ela própria é muito idêntica, ou seja, a astrorbite que nós produzimos, o grânulo que nós produzimos é muito idêntico ao grânulo que se produz para a agricultura. A eficácia é muito idêntica, porque a composição é muito idêntica. Nós até obtivemos melhores resultados com a nossa astrorbite, porque provavelmente ainda existem alguns resíduos de matéria orgânica que possam ter beneficiado o solo que nós utilizamos. A utilização de Humanure na agricultura mantém o ciclo de nutrientes humano natural e, hipoteticamente, infinito. O que comemos e bebemos é expulso do nosso corpo e devolvido ao solo. Os nutrientes são depois utilizados na produção de novas culturas. Atualmente, este ciclo é interrompido quando enviamos os resíduos humanos para azetar, através do esgoto, e utilizamos fertilizantes químicos na produção agrícola. O homem está, devido à sua dimensão e ao impacto que vai ter no planeta, a perceber melhor que tem que se comportar como um elemento natural e que tem que compreender as leis da natureza e como é que a natureza funciona por ciclos. Nós entramos numa floresta e não vemos lixo em lado nenhum e, no entanto, podemos considerar que as folhas das árvores, na perspectiva da árvore, são lixo que já não vai utilizar. No entanto, não é verdade, porque essas folhas criam humus, vai-se degradando, criam matéria orgânica, e depois até pode ser aproveitado pela árvore e por todo o resto do ecossistema. Eu diria que o homem tem que começar a desenhar os seus sistemas socioeconómicos e ecológicos desta forma. Eu diria que nós comemos, digerimos, retiramos energia e água daqui, nutrientes, e aquilo que já não precisamos neste momento pode ser canalizado de uma forma com um tratamento adequado para nutrir os ecossistemas, especialmente aqueles em que nós precisamos de input de energia e de nutrientes. O que aconteceu desde há algum tempo foi que nós criámos um processo linear de extração dos nutrientes, energia, etc., utilizamos e depois enviamos para longe com processos também altamente energéticos e, na maior parte dos casos, não conseguimos fazer um tratamento adequado para não poluir os nossos ambientes. No saneamento básico, os resíduos encaminhados para azetar custam mais a tratar e nem sempre são valorizados. Não há rastreio do transporte de lamas e da valorização das lamas. Mesmo as lamas que saem muitas vezes das hectares, não se percebe muito bem para onde é que vão. Portanto, não há esse acompanhamento de rastreio, de encaminhamento das lamas, se é para prestadoras de serviços autorizados, como é que é feita a valorização. O mesmo acontece com a urina. Existe todo um potencial de aproveitamento para diversos fins. No sistema de tratamento de águas residuais, nós temos cerca de 1% de urina numa água residual. Contudo, esse 1% dá um aporte de cerca de 40% a 60% de fósforo à água residual, no global, que é difícil tratar. Quem diz a fósforo diz também azoto. O azoto acaba por se perder mesmo. No processo de nitrificação, desnitrificação do tratamento de água residual, perde-se. O fósforo também acaba por não se recuperar. Com este sistema nós estamos a recuperar esse fósforo que se iria perder. Além de que, se retirarmos a urina de um sistema de tratamento de águas residuais, a água fica muito mais fácil de tratar.
Do ponto de vista económico, o atual sistema de tratamento de águas residuais custa ao Estado português 597 milhões de euros por ano. Uma reestruturação da rede de saneamento que separasse a montante, o Humanure, dos restantes resíduos humanos, como materiais químicos perigosos ou industriais, poderia trazer grandes poupanças a longo prazo. Mas quais os custos de implementação de uma rede destas? Será viável separar estes resíduos em grandes cidades? É possível em meio urbano. Hoje já temos sanitários secos e todo o dispositivo e o sistema associado. Já existe um rol enorme de modelos que se podem adequar a diferentes contextos e a diferentes formas depois também de gerir esses detritos, essas matérias orgânicas que nós gerimos diariamente. Como tudo, devemos começar com passos pequenos. Hoje em dia temos uma utilização muito pontual cá em Portugal, geralmente com projetos mais inovadores que tendem a tentar viver um bocadinho mais sustentável e resolvendo logo dois problemas de uma vez só. Temos algumas ecovilas, como Tamera, temos o projeto da Herdade do Freixo do Meio e temos outros projetos pequenos em que fazem isso numa escala muito pequena. Era importante perceber como é que estes projetos estão a ocorrer, fazer uma monitorização que muitas vezes não acontece, até para saber se está a correr bem, vamos criar evidência que não há problemas e até desmanchando um bocado este tabu e começar a trabalhar numa de fazer o upscaling, aumentar a escala e perceber até onde é que conseguimos ir facilmente e a partir de que densidade ou utilização, volumes, é que precisamos ter outros tratamentos que erradiquem todos os patógenos, vírus. Segundo o manual Humanure de Joseph Jenkins, estima-se que no ano 2000 a população mundial tenha produzido cerca de 154 toneladas de Humanure por quilómetro quadrado. Hoje o valor será muito superior. Mas se toda esta matéria orgânica tivesse sido utilizada para fins agrícolas, os ganhos económicos deste aproveitamento seriam de pelo menos 18 mil milhões de euros. Mas a valorização do Humanure é de difícil aceitação na sociedade atual. O facto é que nós tivemos também algumas epidemias, febre tifoide, cólera, etc., relacionado com o mau tratamento dos nossos resíduos humanos, e somente quando começámos a ter uma densidade populacional mais elevada. E diria que através daí, tendo água em abundância, começámos a utilizar a água um bocadinho para nos livrarmos. E obviamente íamos contaminando um bocadinho as nossas ribeiras e rios, mas estávamos sempre em dimensões populacionais baixas, em que isto quase até poderia ser estamos a nutrir um bocadinho os nossos sistemas aquáticos. No entanto, a partir do momento em que começamos a ter uma densidade populacional muito elevada, a carga humana nestes sistemas, esta carga sanitária, começa a ser demasiado elevada. A preocupação pela segurança do composto humano é o principal entrave à incorporação deste composto no meio agrícola. Mas será assim tão perigoso valorizar esta matéria orgânica? São necessárias duas coisas. Uma é a academia, juntamente com as entidades que são fundamentais, que têm a ver com a saúde humana, estarem debruçadas sobre esta tecnologia, estudarem-na e melhorarem-na e perceberem qual é a evidência que têm. E depois, quer no tratamento adequado deste recurso, de uma forma ao nível da família, da casa, ao nível de uma comunidade maior, e ter um produto estável que possa ser transportado para o outro lado, sem aqui haver um perigo de saúde pública. E depois, a sua adequação a composto agrícola. E eu diria que, se o processo até aqui for bem feito, quer do ponto de vista de tratamento das fezes, quer do ponto de vista da urina, e temos um bom composto de origem humana, a utilização agrícola quase não tem problemas nenhuns. Um dos únicos requerimentos que é feito é que entre o momento da aplicação e da colheita haja pelo menos um mês para permitir a alguns patogénios que ainda lá estejam que desapareçam e depois também que se faça geralmente no tipo de cultivos que têm que ser cozinhados e não comidos frescos. Fizemos uma análise junto com um parceiro
holandês, fizemos uma análise a que componentes, principalmente de medicamento, é que poderiam ser excretados e que poderiam estar incorporados na estrobite. Essa análise deu negativa. À partida, as quantidades que podem aparecer na estrobite são residuais. Esses medicamentos nós excretamos na urina, mas não são integrados na estrutura da estrobite, porque é uma estrutura cristalina. O cristal é perfeito e só consegue ter o fósforo, o magnésio, o azoto e não consegue incorporar esses medicamentos, esses disruptores endócrinos, como nós muitas vezes dizemos. Então não há esse problema. Além disso, nós fizemos testes de toxicidade com estas estrobites para ver mesmo isso, se mesmo assim a quantidade ínfima que pode aparecer de algum medicamento, se poderiam estar integrados na estrutura e poderiam interferir na toxicidade. Não interfere. Nós fizemos vários testes de toxicidade e não interfere. A valorização da urina humana não se restringe apenas ao uso para a agricultura. O consórcio que integra o Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho descobriu que é possível produzir eletricidade a partir deste líquido. 300 mililitros de urina são suficientes para manter uma lâmpada LED sempre acesa. O sistema permite ainda ajudar no processo de tratamento da matéria orgânica. Na urina, nós temos bactérias que se produziram durante os 6 dias em que nós fizemos o armazenamento, ou então poderemos adicionar bactérias eletroativas, mas só as que nós temos são suficientes. Essas bactérias degradam a matéria orgânica que a urina ainda tem, produzem eletrões e produzem prótons. Os eletrões migram para um aceitador de eletrões externo ao seu organismo, que neste caso é uma placa de grafite, são captados pela grafite e, por condutividade elétrica, eles passam para o cátodo. Do lado do cátodo nós temos apenas um tampão, temos oxigênio e temos também os prótons que vêm deste lado desta câmara. A combinação dos dois produz apenas água, ou seja, com este sistema nós tratamos um resíduo, produzimos eletrões prótons, os eletrões combinam com os H+, com o oxigênio e produz água. A ideia deste projeto europeu, que terminou em 2016, suscitou o interesse da Agência Espacial Europeia e da NASA. Apesar do sistema ainda não estar a ser utilizado no espaço, a reciclagem de urina pelos astronautas não é novidade. Em 2009, a tripulação da Estação Espacial Internacional bebeu pela primeira vez água conseguida através da reciclagem do suor e urina dos astronautas. Os fluidos corporais são movidos para um tanque, fervidos e o vapor resultante é recolhido. A mistura do vapor com água de ar condensado é posteriormente filtrada e pode depois ser consumida. Temos que repensar a rede de saneamento para poder aproveitar ao máximo todos os resíduos, os resíduos que nós produzimos em casa. O ideal seria nós termos a separação das águas cinzentas, as águas pluviais, termos a separação da água das sanitas, que não a urina, e depois termos a urina em si. Com este sistema separado de recolha de diferentes tipos de águas que nós temos em casa, conseguimos depois valorizar uma individualmente e tratar individualmente. Na produção de energia, o biogás ganha terreno no mundo ocidental. Recentemente, o Reino Unido colocou na estrada o primeiro autocarro movido apenas a fezes e matéria orgânica proveniente de restos alimentares. Também aqui há um longo caminho a percorrer. A nível global, a valorização de Humanure para biogás conseguiria produzir eletricidade para 138 milhões de casas. A água é um bem cada vez mais precioso e a sua preservação é necessária e urgente. Em 2006, a Organização Mundial de Saúde divulgou, através do Programa Ambiental das Nações Unidas, sugestões que visam reduzir a utilização da água no atual sistema de saneamento e tratamento. O relatório dá como exemplo vários modelos de casas de banho secas e sugere ainda a adaptação e construção de novos sistemas de saneamento que separem as fezes da urina do restante esgoto. Este é um caminho possível, assim como a utilização do Humanure para a produção de
eletricidade. O Biosfera volta para a semana. Seja bioativo. Este programa é